sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Alice Sena, médica infectologista, perita médica legista e bacharel em Direito. Hoje eu escolhi um tema para nós conversarmos um pouco que é de uma certa frequência e que acho que a maioria de nós já teve contato ou já viu alguém com essa doença. Vulgarmente é chamada de cobreiro, mas de uma forma técnica chamamos de herpes zoster. O herpes zoster nada mais é do que uma infecção decorrente da reativação do vírus da catapora, chamado de varicela zoster vírus. Então, um indivíduo que já teve a doença no passado, por diversas causas, pode reativar a infecção, que vai se manifestar através de que forma? Quando a pessoa tem a catapora, que é a infecção inicial, o vírus ele se dissemina pela corrente sanguínea, atinge os nervos periféricos e migram para os gânglios nervosos, onde eles podem permanecer em estado de latência por toda a vida. Por alguma razão, diversas razões, dentre as quais doenças que deprimam o sistema imunológico do indivíduo, esse vírus pode reativar e causar então o que nós chamamos de herpes zoster. O herpes zoster, ele se caracteriza pelas lesões de pele, mas sobretudo pela inflamação do nervo subjacente à pele. Nós chamamos então de um dermátomo, porque são as infecções, elas obedecem à distribuição de um nervo periférico. Em geral, quando se trata de pessoas que não têm um grau de imunodepressão muito grave, essas lesões elas respeitam a linha média, porque é justamente a área de inervação daquela pele. Então, a infecção ela vai seguir justamente o trajeto de um nervo. E as lesões características clássicas do herpes zoster, elas são, em geral, o quadro clássico do herpes zoster, em geral, ele inicia-se muitas vezes, na maioria das vezes, pela dor localizada em um dermátomo, ou seja, numa área inervada por um nervo periférico. Essa dor, ela pode ter uma intensidade muito grande e em algumas localizações pode simular doenças mais graves. A exemplo de quando essa dor, essa lesão ocorre no tórax, no hemitórax esquerdo, pode simular inclusive infarto. Como a dor ela precede o aparecimento das lesões cutâneas, muitas vezes se investiga várias causas sem se chegar a uma conclusão. Posteriormente, em torno de 2 a 4 dias, esse quadro se estabelece, né? Então, as lesões começam a aparecer, as lesões de pele, que são clássicas, e então o quadro fica mais fácil da gente detectar como sendo o herpes zoster. As lesões de pele, elas são semelhantes às lesões causadas na catapora. Então, geralmente é uma base avermelhada, onde aparecem diversas vesículas. E essas vesículas, elas podem ter formatos diversos em uma mesma região, que é o que nós chamamos de pleomorfismo regional. Ou seja, na mesma região da pele, pode haver lesões em fase de vesícula, em fase de pústula, em fase de crosta e as lesões cicatriciais. Essa é a característica básica das lesões causadas pelo varicela zoster vírus, tanto na catapora quanto no herpes zoster. Esse pleomorfismo regional, essa diversidade de achados dentro de uma mesma região corporal decorrentes do vírus. Bom, esse vírus, como a pessoa adquire isso? Como eu falei anteriormente, trata-se da reativação de uma infecção prévia. Então, o indivíduo já foi previamente exposto ao vírus, ao varicela zoster vírus, desenvolveu de forma clínica ou não a catapora, e esse vírus ficou ali, então, latente, silencioso. Sempre que ocorre um caso de herpes zoster, a gente sempre se preocupa em afastar a possibilidade de alguma doença depressora da imunidade, ou seja, alguma doença que esteja relacionada com a baixa resistência do organismo. É uma doença de pessoas idosas, uma doença de pessoas acima de 65 anos de idade, quando pela história natural, pelo decréscimo natural das defesas orgânicas, elas ficam mais vulneráveis a reativar infecções latentes. Quando essas infecções ocorrem nos pacientes mais jovens, a gente deve, por obrigação, buscar uma causa que possa estar levando à queda da imunidade. Trata-se de uma pessoa portadora de diabetes descompensado, uma pessoa portadora de uma disfunção renal crônica, uma pessoa portadora de alguma neoplasia, de algum câncer. Trata-se de um paciente portador de HIV. Ressalte-se que muitas vezes
O herpes zoster é a primeira manifestação de imunodepressão no paciente portador de HIV. Então, não podemos perder a chance de diagnosticar essa infecção que pode levar o paciente a quadros de infecções que podem ser ameaçadoras da vida. Então, sempre que houver o herpes zoster, ocorrendo em pessoas de idade que não alcançaram ainda a faixa que nós esperamos ser natural que ocorra a infecção, uma ampla investigação da saúde desse indivíduo deve ser feita, deve ser buscada. Bom, a varicela, a catapora, ela se transmite de pessoa a pessoa através do contato. Não precisa ser tão próximo, né? Nós falamos que a transmissão da catapora, ela se dá por via aérea, ou seja, a pessoa dentro de um ambiente a uma certa distância considerável, ela ainda pode se contaminar. Então, as pessoas que estão vulneráveis, elas podem adquirir a infecção pelo contato próximo, contato prolongado com a pessoa que está portadora da infecção ativa. Bom, vale a pena ressaltar também que, apesar do herpes zoster ser uma reativação do vírus da catapora, ele também é transmissível. E as pessoas que nunca tiveram a catapora, elas podem vir a se contaminar e desenvolverem a catapora pelo contato próximo com o indivíduo portador do herpes zoster. Há umas formas diferenciadas de transmissão quando se trata da forma simples, da forma localizada do herpes zoster, que é a forma mais comum. Então, essa doença ela se transmite pelo contato próximo com as lesões, pelo contato próximo com a pessoa doente. Entretanto, quando se trata de herpes zoster disseminado, ou seja, quando ele acomete mais de um dermátomo, ou seja, mais de um nervo periférico, quando ele não respeita a linha média, quando ele não respeita o trajeto de um único nervo, nós chamamos então que se trata de um herpes zoster disseminado. E nessa situação, a transmissão dele se faz da mesma forma que se faz a da varicela. Então, não precisa que o contato seja tão íntimo, tão próximo, né? O ambiente, esse vírus, ele pode ter um alcance maior e atingir pessoas a uma certa distância do indivíduo que está doente. Em geral, a catapora, ela vai se manifestar em torno de 14 a 21 dias após o contato de risco com a pessoa doente. Em geral, o herpes zoster, ele não é uma reinfecção. Em geral, ele é uma reativação de uma infecção prévia do indivíduo. Não significa dizer que se eu já tive catapora e entro em contato com a pessoa que está com a varicela, eu vá desenvolver o herpes zoster. Não existe uma correlação direta entre a reexposição ao vírus e ao desenvolvimento do herpes zoster. O que existe é uma reativação decorrente de alguma causa que pode ser a depressão de imunidade, como pode ser também causas relacionadas a fatores psicológicos, fatores psicoemocionais, como a depressão, como o estresse extremo. Isso também tem sido muito comum a ocorrência de herpes zoster nessa situação. Bom, quais são as medidas de cuidado que nós precisamos ter? Então, as medidas higiênicas com as lesões para que não haja infecção secundária daquelas lesões de pele que ocorrem, né, aquelas vesículas. Em geral, são lesões bem superficiais que, se não houver infecção secundária, em geral, elas cicatrizam sem deixar marcas. Mas pode ocorrer, sim, as infecções secundárias, e essas infecções secundárias devem ser tratadas de uma maneira incisiva, né, uma maneira cuidadosa, para que não haja, então, complicações outras, principalmente quando se trata de lesões localizadas na face. Outra coisa importante de sinalizar é que todas as lesões de herpes zoster que acometem o segmento cefálico, que acometem a cabeça, acometem a face, elas têm um risco aumentado de complicações e precisam ser tratadas de uma maneira rápida e cuidadosa para evitar que esse vírus ele possa se disseminar no sistema nervoso, causando o que nós chamamos de meningoencefalites, a gente discutiu no vídeo anterior a questão das meningites, né, que é a inflamação da meninge, da membrana que envolve o cérebro, e também do encéfalo, né? O vírus ele pode causar também esse tipo de complicação. Eu falei que o herpes zoster ele tem um quadro bastante diverso, geralmente são quadros mais benignos, localizados, mas como ele acomete não só a pele, mas o nervo ali subjacente, a principal complicação do herpes zoster é a neurite, ou seja, a inflamação do nervo pós-herpética.
Então, mesmo após a pessoa curar as lesões da pele, as bolinhas, as vesículas que se formam, ainda assim ela pode permanecer com a inflamação do nervo. E são dores, muitas vezes, bastante incomodativas, que é necessário um tratamento incisivo. Qual o tratamento do herpes zoster? Em geral, o herpes zoster é tratado com antiviral, né? Os antivirais eles devem ser iniciados visando encurtar o tempo da doença e também visando diminuir, digamos assim, o quantitativo, a viremia, a quantidade de vírus presentes ali na raiz do nervo. Então é feito geralmente o aciclovir na doses altas do antiviral por um tempo de em torno de 7 dias ou maior se houver um acometimento do sistema nervoso central. Outra coisa importante é o tratamento da neurite. Então a neurite, a inflamação do nervo, ela é importante, é uma sequela importante da doença, é uma morbidade importante causada por esse vírus e ela deve ser também tratada de uma maneira tempestiva, para que não se torne uma inflamação crônica desse nervo, que vai causar, então, um desconforto muito grande para o paciente. A inflamação ela pode ser tratada com alguns medicamentos específicos, medicamentos que têm outras funções, mas que atuam também na dor e na inflamação dos nervos, e às vezes é necessário o uso, inclusive, de corticoide. Então, o herpes zoster é uma doença de um caráter de seriedade. Ela precisa ser melhor investigada quando a pessoa apresenta esse quadro, investigar a sua situação de saúde, que pode ser um sinalizador, o primeiro sinalizador de alguma doença que esteja consumindo o organismo da pessoa, e ela precisa ser tratada para que não deixe essa sequela, que é debilitante, é uma dor que é importante, uma sensibilidade importante na pele, que pode causar um desconforto importante para o paciente. A população também importante são o contato de pessoas gestantes, de crianças em idade muito tenra, muito jovem, com a pessoa portadora do herpes zoster, porque pode se transmitir a varicela para essas pessoas. Existe uma vacina disponível, não está dentro do Programa Nacional de Imunização, ou seja, não é feita gratuitamente pelo Estado para a população como um todo, mas tem disponível e ela está indicada para pessoas já na maturidade. E seria muito interessante que se buscassem informações e, se possível, as pessoas se imunizassem para diminuir o risco, né, de ter essa patologia. Bom, quero chamar a atenção de vocês também para uma coisa importante. Primeiro, que o herpes zoster ele vai se transmitir até o momento em que todas as lesões cutâneas estiverem em forma de crosta. Se houver uma única vesícula presente, a doença ainda está em fase de transmissibilidade, então é preciso manter as precauções. Outra coisa importante é quando essa pessoa vulnerável mantém contato próximo, íntimo, com a pessoa portadora do herpes zoster, por exemplo, gestantes no final, nas últimas semanas, próximo ao parto, recém-nascidos, pessoas portadoras de neoplasias, ou seja, pessoas sob risco de desenvolver um quadro grave caso se contaminem com o vírus da varicela. Existe a possibilidade de se fazer uma prevenção através do uso de imunobiológicos, de imunoglobulina específica contra a varicela. E nesse caso é disponível na rede para grupos populacionais específicos, através dos Centros de Referência em Imunobiológica Especial, que são os CRIES. Então, as pessoas que mantiverem contato de risco, pessoas que têm uma vulnerabilidade para adquirir e complicarem com a infecção pelo vírus da varicela zoster, que não tiveram previamente a doença, eles podem sim procurarem os centros de referência para serem atendidos e avaliada a indicação ou não do uso de imunoglobulina. Então, é importante que nós fiquemos atentos ao controle dessa infecção. É importante que não façamos de uma minimização de riscos. Toda vez que tivermos alguém apresentando sintomas compatíveis com herpes zoster, vale a pena orientar que essa pessoa procure assistência médica para que seja investigada a sua situação de saúde, e adotadas as medidas de controle que forem necessárias nesse momento.
Bom, eu agradeço a atenção de vocês, coloco-me totalmente à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que tenham ficado acerca deste tema e convidá-los para se manterem no meu canal, que próximos temas serão abordados, sendo também plenamente factível que vocês façam nos comentários alguma sugestão de temas do seu interesse. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.